Senhores telespectadores, no nosso último programa eu tinha prometido que ia contar uma história esquecida. Bom, e realmente vinha disposto a isso, mas ao chegar aqui à Ilha da Madeira encontrei tantas novidades, tantas coisas a chamar-me a atenção, aquele teleférico, Bem, o tempo passou e eu não pude contar a história. E vou hoje tentar contá-la. É uma história de um livro e de uma personalidade. O livro tenho na mão, é hoje uma verdadeira raridade bibliográfica. Eu tenho um dos raros exemplares. Eu vou ler o título, chama-se Zargueida, Descobrimento da Ilha da Madeira, poema heroico. O autor é Francisco de Paula Medina e Vasconcelos. Foi editado em 1806. Está, portanto, agora a fazer precisamente 200 anos. Tem primeiro uma dedicatória ao Conde de Vila Verde, e é uma dedicatória bastante bem escrita, mas a pessoa a quem o poeta realmente a dedicava, ao seu querido amigo José Maria Barbosa do Cais. O que tem graça é que, em seguida, vem um soneto do Bocage, que ele mandou aqui para o Funchal, para o seu amigo Medina e Vasconcelos, Bocage, em que os dois últimos tercetos, bem, diz, na primeira parte diz, e com toda a razão, que o livro é um eco dos Lusíadas. E depois aqui diz que Camões, já lá no Parnaso, marcou um lugarzinho mesmo ao lado dele, Camões, para o autor deste livro. Bom, aqui Bocage enganou-se, porque o autor deste livro hoje está quase completamente esquecido. E é uma injustiça esse esquecimento. Tanto pela obra poética, que eu vou-lhes ler, é evidente que não há dois Camões. Portanto, isto, com poesia heroica, fica muitíssimo abaixo, é claro, daquelas estrofes espantosas a que a gente se habituou nos Lusíadas. Mesmo assim não é feio. Eu vou-lhes ler daqui a pouco duas ou três estâncias para ficarem ao menos com uma ideia de como era a poesia heroica no princípio do século XIX. Mas foi completamente esquecido, creio que por outra razão. Nesta época, 1806, antes da Revolução Liberal, ainda era obrigatório todos os livros que se publicavam ter o imprimatur. Imprimatur era uma autorização eclesiástica para o livro poder circular. Bom, acontece que o nosso Francisco de Paula publicou o livro sem imprimatur. Este livro não foi, a publicação nunca foi autorizada. Não sei porque é que não foi autorizada. Eu desconfio. Mas, enfim, este homem, no seu tempo, era considerado um revolucionário perigoso. Era um homem perigosíssimo. Imaginem, ele era daqui, e filho aqui de pessoas importantes, foi estudar para Coimbra. Ao fim do primeiro ano, o reitor teve que o meter na cadeia. Esteve lá ano e meio. Diz que dizia coisas horrorosas, imaginem, das pessoas sagradas, da rainha e do rei. Bom, a rainha era a Carlota Joaquina, sei lá o que é que ele diria. E o rei era o pobre Dom João VI. A verdade é que não o deixaram acabar o curso, ele ainda esteve matriculado em grego, mas ele só gostava era de ler versos, de romances, de ler coisas. Teve que voltar para a Madeira e, portanto, não se formou. Mas aqui na Madeira, como é realmente um rapaz muito culto, fizeram notário. Era aqui o notário na Ilha da Madeira. Vivia ali ao pé da Sé. E depois, em 1821, ele concorreu a um lugar de mestre de
gramática grega e latina. Era, portanto, professor de humanidades. Ele só sei que concorreu. Sei que houve um outro concorrente, João de Betancourt, e não sei quem é que ganhou o lugar. Isto em 1821. Reparem, o senhor telespectador, é claro, não está muito dado às coisas da história, mas reparem, 1821 é um ano antes da Revolução Liberal. A Revolução Liberal é em 22. Começa no Porto e propaga-se rapidamente em Lisboa, e é em Lisboa que dizem, pronto, agora quem é soberano não é o rei, é o Congresso dos Representantes do Povo, há uma Constituição, a Sagrada Constituição, há uma revolução completa. Isto escandalizou muita gente. Então agora o soberano é o povo. Bom, aqui na Madeira, o capitão-general e tal, qual história? Aqui não queremos revoluções. Mas veio o nosso Francisco de Paula e com um irmão que era cônego e era deão aqui na Sé Catedral, fazem uma revolução, ele e mais 23 amigos, e proclamam o liberalismo na Ilha da Madeira também em 1822. Durante esse tempo, 1822 até 23, a Madeira tem um parlamento, tem deputados, eles querem fazer, estão a preparar tudo isso. Só que o liberalismo foi sol de pouca dura. Como sabem, a Revolução veio, enfim, colidir com os interesses instalados, com as maneiras de pensar de muita gente, e logo no ano seguinte, em 23, há a Vila Francada, acaba o liberalismo, acaba a Constituição, os deputados são todos mandados embora e voltamos à monarquia absoluta. E aqui na Madeira? Aqui, enfim, continuou, mas lá do reino mandaram uma alçada de juízes muito severos, e os juízes julgaram todos esses provocadores que se tinham atrevido a proclamar o liberalismo na Madeira. Claro que foram julgadas 24 pessoas, claro que quem apanhou a pena mais pesada foi o nosso poeta, foi o Francisco de Paula. Apanhou 8 anos de degredo na costa da África. Bom, o irmão, o Deão da Sete, também foi condenado, mas como era clérigo, enfim, não foi para a África. E o nosso Francisco de Paula tinha nessa altura cerca de 50 anos, passava um ano ou dois dos 50, lá vai, embarcado num brigue, na Via à Vela, mas ele tinha uma grande família, ele tinha casado 2 vezes, minha esposa tinha morrido, e tinha muitos filhos, e vai com os filhos pequeninos. Olhem, um dos filhos já foi nascer em África, ia na barriga da mãe, uma menina. Levava um outro, o José Maria, embarcou, coitadinho, foi para o exílio com um ano, e o resto era assim tudo, uma escadinha de crianças. Bom, o capitão do navio teve pena de mandar agora aquela criançada toda, de famílias ilustres, porque eles eram gente muito distinta, claro, já, enfim, muito civis, eram fidalgos, todos eles, a mandar aquela gente agora para o sertão africano. De maneira que o comandante resolve fazer uma coisa, quando chega ali às ilhas de Cabo Verde, a Santiago, em Santiago disse, bom, o navio não está em condições de navegar mais, fica aqui e eu vou desembarcar esta gente toda. E lá desembarcou o poeta com os filhos todos. Olhem, o poeta, coitado, enfim, não aguentou o clima e 6 meses depois morreu, deixando aquela família em Cabo Verde, onde ele tinha uns parentes, e lá ficaram. Esta é a vida. Agora vou-lhes contar, porque isto tem continuação, mas vamos arranjar um outro sítio que está aqui muito sol. Eu fugi do sol e não cheguei a explicar-lhes o que eram aqueles grandes arcos góticos que se viam atrás de mim. Bom, aquilo é nem mais nem menos
do que o que resta do convento de Santa Clara, mandado a construir pelo grande herói nacional da Ilha da Madeira, que é o João Gonçalves Zarco. Zarco vem para aqui, é um cavaleiro da África, pobre, um homem muito valente, a quem o rei devia serviços, e ele mandou para aqui com alguns homens para povoar de novo uma ilha que não tinha ninguém. Mas com uma energia espantosa e um talento, ele consegue pôr esta terra a dar açúcar, a dar pão, a dar vinho. Isto torna-se uma terra da promissão e ele rapidamente se faz rico, rico e poderoso. Rico e poderoso, e até o nome, porque é que o livro se chama Zargueida, eu não expliquei isso. Zargueida vem de Zargu, não vem de Zarco. Como sabem, Eneida é um dos famosos poemas latinos, Enéas, Eneida. Zargo, Zargueida. Isto é a vida do Zargo. Porque há muita gente que escreve Zargo, Zargo quer dizer zarolho, simplesmente, tinha um olho a menos. Há outros que escrevem Zarco. E discutem muito isso. Discutem muito se ele era Zarco, de família, tinha já nobres avós e bisavós e tesavós na grande casa dos Zarcos. Há outros que dizem simplesmente isto, não. Ele não era nada Zarco, ele era João Gonçalves. O João Gonçalves, mas naquelas lutas de Norte de África, apanhou uma frechada num olho, olha, aconteceu-lhe um pouco como a Camões. Só tinha vista de um olho, o outro olho rebentaram-lhe. Diz que foi um virutão que lhe apercebeu num olho. Bom, eu creio que tem razão os que dizem que era alcunha. Ele não se chamava Zarco, tinha a alcunha de Zargo. E é uma prova que me parece absolutamente definitiva. Ele era homem do povo, como eu lhes disse, um cavaleiro da África. Os cavaleiros da África eram valentes homens que em África, na luta, na defesa das praças africanas, se revelavam de grande valentia e que de peões, de gente do pé, passavam a cavaleiros, os cavaleiros da África. Devo dizer que tanto a Madeira como os Açores foram em grande parte povoadas por cavaleiros da África. Eles não eram africanos, não pensem isso. Eram portugueses vindos do reino que se nobilitavam, que se ilustravam e a quem o rei dava o título de cavaleiro. Zarco era um cavaleiro da África. Eu disse Zarco, Zargo, cavaleiro da África, com a alcunha de Zarco por não ter aquele olho, claro. E é por isso que o livro se chama Zargueida e não Zarqueida. Zargueida porque ele era Zargo. Mas porquê é que eu digo que é evidente isto? Por uma razão. É que realmente ele prestou tão grandes serviços que a certa altura o rei Dom Afonso V, essa altura é exatamente em 1460, olhem, é o ano em que morre o infante Dom Henrique. O rei Dom Afonso V mandou fazê-lo nobre, mandou acrescentá-lo ao número dos homens da nobreza. E nesse documento dá-lhe um nome, chama-lhe João Gonçalves da Câmara de Lobos. Câmara de Lobos, porque ele quando chegou aqui à ilha, claro, não tinha casa nem choça. Devo dizer que quando a ilha foi descoberta não tinha hotéis de 5 estrelas. Agora é uma maravilha. Isto é realmente um recheio de tesouros. Naquela altura não havia. Não havia choupanas, não havia um telheiro, não havia nada. Portanto, ele ao chegar com os seus companheiros, albergou-se numa gruta. Câmara, quer dizer, espaço fechado. Era uma gruta, uma câmara, mas ele meteu-se lá e de a pouco começaram a aparecer lobos marinhos. Lobos marinhos ainda há, eu ainda nunca vi nenhum, mas ainda há aqui nestes mares raros exemplares de lobos marinhos. E ele, coitado, assim um pouco por humor, disse, bom, sim senhor, eu agora já tenho uma terra, olha, sou o João Gonçalves da Câmara dos Lobos. E é esse nome que o rei lhe dá, João Gonçalves da Câmara de Lobos. Há vários documentos ainda com esse nome, dados ao Zargo, mas o rei não lhe chama Zargo nem Zarco, porque um rei não trata um homem pelo seu alcunha, só pelo seu nome, e é só João Gonçalves.
E o resto é cabra de lobos que o próprio Zargo tinha acrescentado ao seu nome. É claro que os filhos já não gostaram dessa história. Até o pai, tão fidalgo, tão importante, a dormir lá num buraco misturado com aqueles animais marinhos. Não. E começaram só a assinar Câmara. João Gonçalves da Câmara, Simão Gonçalves da Câmara, porque câmaras havia famílias ilustres em Portugal. E eles queriam parecer que era dessas famílias que descendiam. Estou-lhes a contar isto aqui, junto do monumento, que, segundo a tradição, era o túmulo do próprio Zarco, segundo a tradição. Há aqui uma inscrição que não diz isso, diz que é túmulo de uma das filhas do Zarco. Zarco teve várias filhas e não havia aqui fidalgos para as casarem, era tudo gente do povo, e ele escreve ao rei a dizer: eu agora sou fidalgo, portanto as minhas filhas são fidalgas, mande-me lá 4 fidalgos para eu casar as minhas filhas. E o rei mandou 4 fidalgos, rapazes que eram filhos segundos ou filhos terceiros, portanto eram fidalgos, mas eram pobres, e casaram com as filhas do Zarco. E essa é a origem da grande nobreza da Madeira. Mas eu quero-lhes ler algumas estâncias da Zargueida para o meu querido telespectador ficar com uma ideia do que é o livro, porque há quem diga o livro não presta. Eu devo dizer, o livro hoje é uma raridade por uma razão. Nesta altura era obrigatória a licença do Santo Ofício, a licença inquisitorial. E ele, que era maçom, não fez o livro sem licença. Portanto, era um livro clandestino, um livro subversivo, um livro ilegal, e daí o livro deve ter sido queimado. Raríssimos exemplares, e eu vou ali a um sítio mais bonito, mais florido, mais de acordo com o que ele diz aqui, ler-lhes algumas instâncias. Eu estou agora no jardim da Quinta das Cruzes, que, segundo uma tradição fortissimamente provável, foi a residência que o Zarco, quando já estava rico, mandou construir. Aqui está a casa onde ele, é claro, muito transformada, onde o primeiro capitão donatário estabeleceu os seus passos e, 2 passos abaixo, o convento onde ele tinha as filhas. E é um lugar bonito, reparem, vou-lhes ler agora algumas estâncias da Zargueida. No canto quinto, ele descreve as belezas da ilha, as florestas, o trinar dos pássaros. Diz que aqui não há leões nem feras, o que há é aves a chilrear em cada ramo. E depois insiste muito em que nas montanhas há grandes grutas. E o que ele agora nos vai dizer é o que acontece nessas grutas. Se o senhor telespectador tem paciência para ouvir uma página de literatura dos fins do século XVIII, princípio do século XIX, ouça isto. Isto, é claro, está num poema heroico, mas é mais probirótico do que probiróico, claro, embora seja um erotismo, enfim, de rendas e de seda. Aqui não há nada que uma senhora não possa ouvir. Mas reparem como este homem maneja com habilidade a palavra. Ele está a falar, portanto, nas grandes grutas nas montanhas. E o que é que aconteceu nessas grutas? Quantas vezes nos resquícios delas sacrifícios a amor farão prestantes as formosas, terníssimas donzelas nos meigos braços dos fiéis amantes. Quantas vezes, tecendo-lhes capelas de flores mais minhosas e flagrantes, consumirão ali ligeiras horas as engraçadas, simples pastoras. Quantas vezes, em rústicos passeios, verás as insulanas carinhosas ornando ledas
os nevados seios de verdes mirtos, de purpúreas rosas. Quantas vezes, por mágicos rodeios, mais de amor que de águas sequiosas, as verás com os amantes pelos montes, descendo a buscar sombrias fontes. Oh, que famintos beijos mutuamente se darão entre a florida verdura, mergulhando de amor a chama ardente em mares de meiguice e de ternura. Que afagos e carinhos docemente verás, com iras honestas misturada, sobre leitos de relva guarnecida, da natureza pela mão vestida. É claro que isto, e vem um eco tardio de Camões, e Camões há só um. Em todo o caso, é uma injustiça que este livro esteja tão completamente esquecido. Estes são os Lusíadas da Ilha da Madeira. Foram escritos exatamente para, em 10 cantos, celebrar esta beleza prodigiosa, quando o grande Bocage lhe dizia que com este livro ele ganharia um lugar para a eternidade no Parnaso, Bocage enganou-se. Mas também não era de esperar que 200 anos o livro esteja tão completamente esquecido que pouquíssimos portugueses tenham alguma vez ouvido falar dele. No poema, o Zargo aparece sempre como o descobridor da Ilha da Madeira. E é realmente isso o que passou à tradição, o descobridor. Bom, não é bem assim, porque realmente a Ilha da Madeira sabia-se que existia. Ela está representada em mapas do século XIV. E aqui o povoamento português começa em, penso eu, em 1433. Embora os historiadores locais falam todos em 25, 20, eu julgo que foi 33, porque, aliás, a primeira vez que a palavra Ilha da Madeira parece escrita num documento português é em 1430. Eu acho que se ela estivesse povoada desde 25, claro que havia referências. É em 33 que o infante Dom Henrique nomeia capitão donatário para aqui esse seu cavaleiro da África, João Gonçalves Zarco. Ele vem com um grupo de trabalhadores, provavelmente pensa-se que do norte do país, porque conhecemos os nomes de alguns, e era tudo gente do norte. E é o primeiro aqui a desbravar a terra. Devo dizer que nos primeiros tempos isto era muito difícil. Basta que lhes diga isto. Conheço um caso de um morador que fugiu daqui para ir para Ceuta. Ora, em Ceuta havia guerra todos os dias. Havia guerra, mas havia que comer. E aqui havia só a Branha, a floresta, onde não se podia penetrar. Na Floresta Virgem ninguém entra. Bom, são dias muito difíceis. O Zarco fica assim, portanto, como o primeiro trabalhador na Madeira. Ele e os seus companheiros são os ascendentes dessas centenas de milhares ou milhões de madeirenses que depois, pelos séculos fora, andaram por esse mundo. Eu ainda agora ando nesses programas que faço, ando por aí e, seja na América, seja da África, fosse em Macau, seja onde for, quantas vezes eu ouço, eu sou do Funchal, ou sou do Machico, ou da Ribeira Brava, ou do Campanário, ou da Calheta. É claro, sem esquecer os muitos que são açorianos. É gente destes arquipélagos atlânticos que povoou o mundo e continua a ser considerada pela sua capacidade de trabalho, pela sua honradez, porque o madeirense, este ilhéu, é realmente um tipo de homem marcado pela energia física e pelo aprumo moral. Estou a dizer isto e queria consagrar este programa aos dois heróis de quem falei. Ao João Gonçalves Zargo, o grande desbravador deste rochedo que é a Madeira, e ao Francisco de Paula Medina e Vasconcelos, o ignorado poeta,
que morreu vítima das ideias em que sinceramente acreditava.